conta do exercício, tá? Presta bastante atenção nisso daqui, que isso aqui vai ajudar vocês bastante na hora de resolver alguns probleminhas, tá? É o seguinte, a gente tem, né? A gente vai falar agora de posição de reta em relação à circunferência e algumas posições especiais que determinam algumas coisinhas especiais. Por exemplo, quando a gente tem uma reta secante, a gente viu já na outra videoaula que reta secante é aquela que passa por dois pontos, né, da nossa circunferência. Então, quando ela passa por dois pontos da nossa circunferência, por exemplo, ponto A e ponto B, ela é uma reta secante, certo? A posição é secante. Bom, quando isso acontece, e a gente tem lá o centro da nossa circunferência, né? Se a gente tiver uma reta, por exemplo, uma reta S, como essa daqui, S é só o nome da reta, tá, gente? Se a gente tiver uma reta que sai aqui do centro, passa pela reta secante AB, né? E ela forma 90 graus com essa reta secante, ou seja, se ela é perpendicular, lembrando que perpendicular é esse termo, perpendicular é a mesma coisa que formar 90 graus, tá? Então, se a gente tiver uma reta que sai aqui do centro da minha circunferência e forma 90 graus aqui com o meu segmento AB, que é secante a minha circunferência, o que vai acontecer? Aqui onde ela corta essa reta secante, eu vou ter o ponto médio desse segmento aqui. O que é ponto médio? Ponto médio divide o segmento em duas partes iguais. Então, quando isso acontecer, eu posso falar que esse pedacinho aqui, ó, de A até M, é igual ao pedacinho de B até M. Então, eu vou ter dois segmentos iguais. Esse pedacinho é igual a esse, ó. AM é igual a BM, certo? O segmento AM é igual ao segmento BM, tá bom? Isso quando formar 90 graus, tá certo? Bom, isso é quando a gente tem reta secante. Então, por exemplo, vai aparecer um exercício para você aí que fala que esse pedacinho aqui é 10. E pergunta quanto que é esse outro pedacinho aqui. Ele fala assim, ó, o segmento AM é 10, quanto que é o segmento BM? É 10 também, tá bom? Então, essa é a ideia, tá certo? São iguais, tá certo? Se você tiver com X, lembra que são iguais. Então, você vai montar uma equaçãozinha, não assusta. Ah, apareceu um X aqui, o que eu faço? Os dois segmentos são iguais, então essa parte é igual a essa. Iguala e resolve a equação, tá? A gente tem também, né, uma propriedade importante, que é a segunda propriedade, é da tangente. Então, quando a gente tem uma reta T, por exemplo, que tangencia a nossa circunferência, lembrando que quando é tangente é que encosta na circunferência num único ponto, tá? Então, essa reta T tangenciou a circunferência aqui num único ponto, por isso que é tangente. Então, o que a gente tem aqui? Isso aqui, quando ela tangencia, forma 90 graus aqui em relação ao centro, tá? Então, perpendicular também. Então, quando a gente tiver essa reta tangente, a posição dela aqui em relação ao centro é perpendicular, é 90 graus, tá? Então, esse espacinho aqui, ó, que percorreu do centro até o ponto aqui onde elas se encontram, é o raio, tá bom? E a gente tem segmentos tangentes. Segmentos tangentes é quando a gente tem duas retas que tangenciam a circunferência, ó. Essa reta aqui, esse segmento aqui, PB, tangencia também em PA. Então, são duas retas, tá? Então, dois segmentos de reta. Então, a gente tem esse segmento e esse outro segmento aqui. Quando os dois tangenciam a reta, ou seja, a circunferência passa em um único ponto dela, a gente vai ter que esse segmento aqui, ó, lembrando que tem que formar 90 graus, tá, gente? Então, formou 90 graus aqui, formou 90 graus aqui, que é onde tangencia, forma 90 graus. O que a gente pode afirmar? Que esse segmento aqui, ó, a distância de P até A é a mesma distância de P até B, tá? E lembra que isso aqui é raio, tá bom? Distância do centro até o ponto A aqui, que está tangenciando, é raio, e a distância do centro até o ponto B, que está tangenciando, também é raio. Então, a gente pode afirmar que o segmento PA é igual ao segmento PB. Então, a gente vai ter alguns exercícios aí, por exemplo, falar assim, aqui é 2x mais 4 e aqui é 16, né? Então, mas qual é o valor do x? Esse tamanho é igual a esse, vai montar uma equação, tá bom? E resolve a equação. Bom, é isso, daqui a pouco tem mais.